Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vim mostrar para vocês a minha Bíblia. Eu falei com vocês que estava para chegar alguns adesivos que eu ia estar colocando nela e eu fiz a colagem e eu queria compartilhar esse momento com vocês. Minha unha quebrou, ó. Tava lavando roupa, quebrou minha unha, mas enfim, são coisas da vida. Eu queria mostrar algumas coisas para vocês que eu tenho feito, mas fora isso eu também queria mostrar os adesivos que eu colei nela. Eu vou estar colocando aí para vocês um vídeo eu colando os adesivos, mas antes eu vou mostrar um pouquinho do que eu tenho feito nela, dos estudos que eu tenho feito, como eu tenho avançado nesses estudos dessa Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui ela é a Bíblia Sagrada, é a Purpose Book, da Purpose Papelaria, ó, em parceria com a Thomas Nelson Brasil, ó. The Purpose Book. A minha é a capa verde vitral. Eu tenho gostado muito de utilizar essa Bíblia aqui. Ó, aqui é a contracapa dela, já estão com os adesivos. Como eu falei com vocês, vocês vão estar vendo aí logo mais o vídeo que eu coloquei esses adesivos. Deu um pouquinho de trabalho porque eu tinha uma ideia inicial na minha cabeça. E depois eu mudei de ideia, eu fui tirando e colocando, consegui consertar. Quando eu comprei esses adesivos aqui pela internet, eu achei que eles seriam maiores. Aí eu tinha uma ideia de colocar de um formato diferente, mas meio que não funcionou. Mas tudo bem, eu gostei da qualidade dos adesivos, só eu achei que seriam maiores. Mas os adesivos são bem bonitos, colam bastante. Ó, aí, né? Essa página aqui eu coloquei, veio esse papel seda aqui envolvendo todos os adesivos. Aí eu quis utilizar na Bíblia, eu achei que ficaria legal. Tá vendo? Eu fiz uma página extra aqui. Eu não pretendo colocar nada nessa página, só ela mesmo por si só, ela já é bonita. Esse adesivo aqui no dia eu não tinha colocado, eu coloquei depois, esse daqui, ó. Ó, minha gatinha tá querendo fazer parte do vídeo. Deixa eu mostrar pra vocês a ficha catalográfica dessa Bíblia, é essa daqui, ó. É bom sempre mostrar essa página. Essa Bíblia aqui, ela tem mais 3 capas. Tem a capa marrom, que todo mundo conhece, que tem o nome Janela. Tem a capa Flores e tem a capa Novo Reino, que é a capa azul bonita. A capa Flores e a Novo Reino são capas duras. A capa marrom, que seria a capa Janela, ela também é do mesmo material dessa capa aqui, também é de couro. E essa daqui minha vitral, ela é verde, né? Um verde bem escuro. Ó, aí tem alguns adesivos que eu coloquei nela. Eu queria mostrar pra vocês os estudos que eu tô fazendo nela. Eu tô marcando aqui conforme eu vou estudando. Eu consegui fazer todo o livro de Eclesiastes. Eu vou fazer um vídeo mostrando esse estudo completo do livro de Eclesiastes para vocês. Aí deixa eu abrir aqui um pouquinho, só para vocês verem. Eu vou dar uma passada aqui no livro de Levítico que eu tô fazendo. Eu cheguei a comentar com vocês em outro vídeo. Ó, esse aqui é o livro de Levítico. Eu tô fazendo ele, mas eu tô anotando quando se faz necessário anotar. Tem página, tem espaços que ficou vazio, que eu penso em voltar depois e fazer um estudo dele de forma cronológica. Então, pra mim tá sendo bom fazer desse jeito. Aí eu tô colocando os estudos, mas tá ficando espaço vago. Ó, eu fui até o capítulo 8 e eu vou dar continuidade no capítulo 9 depois. Esse capítulo 12 eu já havia feito, mas aí eu vou dar continuidade na sequência. E eu dei uma parada porque eu tava lendo também ao mesmo tempo o livro de Eclesiastes. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu fiz essa colagem aqui no livro de Ruth. Tá vendo? Do pedaço que sobrou lá. Esse daqui tá fixado. Inclusive eu posso escrever por cima do jeito que eu fiz aqui. Até aparece do outro lado, ficou bem bonito. Eu estava fazendo estudo no livro de Eclesiastes. Eu consegui finalizar esse livro. Para mim foi um desafio bem grande, porque eu tinha muita dificuldade de concluir o livro de Eclesiastes. Esse aqui é o livro de Salmos.
porque eu achava ele muito difícil de ser compreendido. Mas graças a Deus eu consegui finalizar. Ah, esse daqui, ó, é sobre a mulher virtuosa. Eu estou fazendo um estudo agora sobre a mulher virtuosa. E inclusive ela tem conexão com o livro de Eclesiastes e com o livro de Ruth também. Quando eu trouxer esse estudo, vocês vão entender um pouquinho do que eu estou falando. Ó, esse daqui é o livro de Eclesiastes. Eu colei páginas na Bíblia, eu adicionei, porque foi preciso fazer isso. Eu disse que eu não ia fazer isso nessa Bíblia, mas eu vi que foi necessário. Aí eu coloquei aqui a página, adicionei ela e coloquei estudos, ó. Esse lado aqui eu não escrevi, mas eu fiz o estudo. Mesmo que eu não tenha escrito, eu fiz o estudo. Ó, aqui eu escrevi. Tá vendo? Já tem algumas partes que eu não escrevi nada. Já teve outras que eu precisei adicionar página, porque o espaço que tinha não era suficiente. Mas isso não acontece em todos os momentos. Aqui, por exemplo, sobrou esse espaço todinho. Mas se eu colocasse tudo isso daqui escrito aqui, não ia caber. Ia ficar assim com a letra super pequena, ia ficar muito, sabe? E o que está escrito aqui nessa página é referente a um trechinho só. É do versículo 8 ao 9. São só 2 capítulos. Então, aliás, desculpa, são só 2 versículos. Então, é um estudo grande, tirado só de 2 versículos. Aí não tinha como eu escrever na reta só desse trechinho aqui. Mas, enfim, eu fiz isso aqui também. Eu fiz também do versículo 26 ao versículo 29 também outro estudo. Aqui pegam 3 versículos, né? Mas é um estudo, ó. Esse daqui eu escrevi os 2 lados, tá vendo? Mas é claro que sobrou espaço, eu até coloquei uma figurinha aqui que eu quis colocar. Mas tá vendo? Eu tô anotando na Bíblia também. Essa página aqui eu consegui anotar porque era tudo referente ao que estava do lado e aqui coube certinho. Ficou até preenchido assim, eu gostei do visual que ficou. Aí aqui eu fiz umas notas extras. E aqui nessa lateral eu consegui anotar e eu gostei do resultado, ficou bom. Não precisei adicionar e aqui também eu preenchi a página toda, não precisei. Inclusive aqui, ó, essa aqui é a última página do livro de Eclesiastes, tinha bastante espaço livre. Eu escrevi tudo que eu precisei escrever, inclusive sobre aqui, ó. Eu fiz uma setinha aqui com o meu marca-texto e apontei, porque esse trecho aqui é referente a esse pedacinho aqui. Porque eu ia adicionar uma página só por causa de um pedacinho e o que eu escrevi foi pouco. Então não tinha necessidade de adicionar uma página. Aí eu fiz desse jeito e porque também aqui atrás, ó, tem espaço. Só que eu não queria virar a página. Só se eu fosse assim fazer um estudo completo, aí eu poderia usar essas costas aqui todinha. Só que não fez necessário. E é bom que sobrou espaço para eu voltar depois em outro momento. Aí eu fiz estudo sobre o livro de Eclesiastes todinho e eu vou fazer um vídeo mostrando esse estudo para vocês. Eu vou compartilhar esse estudo com vocês em outro momento. Eu só queria mesmo fazer esse vídeo para mostrar essas coisinhas, o que eu tenho feito na Bíblia. Tem também aqui no livro de Mateus, eu fiz um estudo sobre as bem-aventuranças. Ó, esse daqui eu adicionei páginas. Aí eu escrevi, tá vendo? Isso daqui no dia do vídeo não tinha, eu não tinha colocado ainda. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. São várias páginas. E sobrou uma folha em branco, sobrou um lado no caso. E os bem-aventurados está aqui, que é o Sermão do Monte. As bem-aventuranças está bem aqui. Que quando eu for escrever na Bíblia agora, eu posso usar essa lateral aqui também. Mas o estudo está aqui, ó. Eu fiz um estudo sobre cada bem-aventurança. Eu gostei bastante desse estudo e essa página está colada. Elas estão coladas aqui e, por incrível que pareça, não ficou quase volume nenhum. Eu gostei bastante do resultado. Eu estou gostando bastante de utilizar essa Bíblia aqui. Aqui, ó, onde eu tinha feito os testes, eu tampei. Tá vendo? Do lado de cá ainda dá pra ver a sombra, mas eu tampei. E eu só deixei só 3 frasezinhas normais. Aí eu quis tampar, eu quis cobrir, porque eu não tinha mais a necessidade, né, de ficar vendo essas marcações. Aí eu vou mostrar pra vocês só como é que ficou a grossura da Bíblia. Ó, tá vendo? Nem tá mostrando quase que tem volume, tá vendo? Que tem coisas adicionadas, páginas adicionadas.
essa Bíblia aqui, e não mudou nada aqui, talvez se eu adicionar muitas páginas vai fazer diferença, né? Mas eu achei bem interessante que ela comportou muito bem as páginas que eu coloquei e não fez quase diferença, sabe? E eu tô querendo botar, nessa Bíblia aqui, eu tô querendo botar abas de Bíblia. Eu tinha pensado em não fazer, só que agora eu tô pensando em colocar. Eu encomendei 2 modelos de aba na mesma loja. Quando chegar, eu mostro para vocês a loja que eu encomendei. Quando chegar, eu compartilho com vocês e eu vou decidir junto com vocês qual aba que eu vou colocar. Eu encomendei 2 tipos para escolher e até lá eu decido se eu vou colocar ou não. Se eu não colocar nessa Bíblia aqui, eu vou colocar nas outras Bíblias que eu tenho. E, inclusive, eu coloquei abas numa Bíblia que eu tenho de estudo, que eu uso bastante ela. É essa Bíblia aqui, ó. Ela é a Bíblia de estudo da Fé Reformada, que eu tive que fazer uma capa para ela. Não sei se eu já falei isso com vocês, eu acho que sim. Aí eu coloquei abas nela, tá vendo? Só que essa daqui eu coloquei abas todas coloridas. As abas que eu encomendei para essa Bíblia aqui são diferentes. Inclusive, essas abas aqui eu comprei numa papelaria física. Só que a qualidade do adesivo não é tão boa. Mas para essa Bíblia aqui que fica em casa e ela é de estudo, eu uso ela no momento assim que eu paro para ler e tal, aí tudo bem, serviu. Eu gostei do resultado, mas ficou bem colorido. Aí, já para essa Bíblia aqui, eu quis encomendar abas mais, sabe, com mais durabilidade, abas mais bonitas também, mais elaboradas, para combinar com essa Bíblia, né? Que essa Bíblia que ela é muito linda. E eu não queria botar qualquer tipo de aba nessa Bíblia. E vai que eu nem coloco aba, né? Se eu decidir depois não colocar, aí eu falo com vocês também e mostro na outra Bíblia que eu for colocar a aba. Eu vou colocar aí para vocês o vídeo de eu colocando todos esses adesivos na Bíblia. Vai ser de forma acelerada, mas aí vocês acompanharem comigo e no finalzinho eu volto pra gente se despedir.
Então, gente, é isso. Esse foi o vídeo de eu colocando os adesivos na minha Bíblia. Eu fiz desse jeito, foi isso que veio na minha cabeça, foi desse jeito que eu achei que ia combinar com a minha Bíblia para ficar do meu jeitinho, com a minha cara. E é só uma dica, uma ideia de sugestão. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem na Bíblia de vocês, sabe? A intenção é essa mesmo, para ficar cada uma Bíblia com a cara da dona da Bíblia mesmo, né? Igual essa daqui. Por que que eu enchi de adesivos em volta? Porque para mim isso tem um sentido. Essa moça aqui, né? Ela representa não a mim, mas sabe, uma moça que ela parou para estudar a palavra de Deus e ela está disposta a ler a Bíblia. E aquele momento ali que ela para ler a Bíblia, ela usa muitas coisas a seu favor, sabe? Livros, outras Bíblias, Bíblias de estudo, comentários, e como se fosse tudo tivesse em volta dela, sabe? E esse é o momento dela estudar a palavra de Deus, como se fosse um universo que ela entra, e esse é o momento dela estudar a palavra de Deus, sabe? Para mim isso tem um significado, tem um sentido, mas é claro que cada um faz do seu jeito, né? E eu gostei muito do resultado. E é isso. Compartilhei com vocês. Se vocês acharam legal, pode colocar aí nos comentários. Se vocês fariam diferente, pode colocar também. E se vocês têm bíblias de estudo ou bíblias de anotação e bíblias que vocês gostam de fazer essas coisas, comentem comigo alguma coisa que vocês querem ver eu fazendo aqui no canal, algum estudo específico. Eu estou devendo também um estudo no livro de Cantares, ou o livro de Cânticos dos Cânticos, Cânticos de Salomão. Eu vou trazer um estudo sobre o livro de Cânticos e depois que eu fizer o estudo de Eclesiastes e de Cânticos, eu vou fazer um estudo do livro de Provérbios. Tá bom? Que eu estou fazendo estudo no livro de Provérbios, só que eu ainda não finalizei. Aí quando ele ficar pronto, eu vou trazer aqui com vocês o que eu já estudei para compartilhar com vocês. Aí eu aprendo com vocês e vocês aprendem um pouco comigo. Tá bom, gente? Mas é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.